Olá, boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente está, né, com Cleiton Muniz nessa tarde de sexta-feira, com um papo bastante interessante. O Cleiton que eu conheci nesse momento, né, em que me coloquei à disposição para enfrentar uma disputa, né? Então sou pré-candidata a vereadora aqui em São Bernardo e tive um prazer enorme de conhecer o Cleiton nesse contexto, né, Cleiton? E a gente vai bater um papo hoje sobre o tema da cultura e do território, né? Mas também da cultura, né, como um projeto, a partir de um projeto desenvolvido pelo professor Cleiton Muniz. Eu vou fazer uma breve apresentação sua, Cleiton, e a gente vai aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, né? A gente vai fazer algumas saudações e aí a gente começa o nosso bate-papo, pode ser? Deixa eu perguntar para o pessoal aqui se o som... Perguntar aqui para o pessoal se o som tá bom também. Boa tarde, Cíntia, tudo bem? Patrícia, boa tarde. Se o som estiver bom, vocês me mandam uma mensagem aí, o som e a imagem, e a gente começa a nossa conversa. Vamos lá. Tá bom? Oi, Nádia, tudo bem? Boa tarde. A gente está aguardando um pouquinho aqui. Tá ótimo? Então tá bom. A gente fica sempre com receio. Tudo bem, Douglas? Fica com receio, né, Cleiton, de falhar aqui a internet e prejudicar. A imagem eu não fico tão preocupada, mas o som tem que estar claro, né? Tem que estar claro. Tem que estar claro. O som tá bom, então vamos lá. Bom, o nosso bate-papo hoje com o professor Cleiton é sobre jazz, cultura, território e luta contra o racismo. Como eu falei aqui, adiantei no início, eu convidei o professor Cleiton em razão de um projeto que ele desenvolveu e que vai na linha do que eu concebo como sejam ações de cultura no território, né? Na concepção que eu mesma tenho de cultura. Da cultura, então, nesse caso, como elemento central da política nos territórios, a partir da perspectiva, no caso, das questões raciais, como a gente vai discutir aqui. E também da cultura como vetor do desenvolvimento humano, da cultura que mobiliza, da cultura que acontece no município, no território, no bairro, né? A cultura que é a própria vida, próprio processo de invenção de nós mesmos. Então, o Cleiton vem contribuir com a gente nesse debate, a partir do jazz, né, da discussão sobre o jazz. Ele que é professor da Rede Estadual de Ensino, mediador de cultura, arte educador em projetos literários. Eu queria abrir para o professor Cleiton fazer a sua saudação inicial, e se quiser complementar, Cleiton, falando um pouco, né, sobre você, né, dando uma breve perspectiva desses projetos que são desenvolvidos, né, do seu trabalho como mediador de leitura, a gente agradece. Obrigada, Cleiton, por ter aceitado o nosso convite, e obrigada a todos que acompanham, né, a gente nessa tarde. Sim, obrigado, boa tarde a todos. Eu há alguns anos trabalhei, aliás, agora estou fazendo outras coisas, né? Mas eu já trabalhei com alguns projetos a partir de editais, né? Com mediação de leitura. Trabalhei com VAIs de São Paulo, VAI aqui de São Bernardo. Mas a gente gosta muito, né? Eu e minha esposa, Silmara, gostamos muito de ler e dividir o que a gente está lendo com as pessoas. Então, agora mesmo ela está fazendo um grupo em cima do livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Que eu estou participando também, é bacana. A gente sempre está fazendo alguma coisa nesse sentido. Porque eu acredito muito, como você falou, Ariana, na cultura como tem um potencial enorme de transformação, né, do pensamento das pessoas, né, a fomentação da cultura, né, e a gente trabalhar com as diversidades, né, que existem nas diversas regiões do país, né, em qualquer lugar, nas periferias, né. Eu acredito muito na educação e na cultura como uma arma de transformação social poderosíssima. E isso tem se mostrado ao longo da história como sendo um fator de transformação social muito poderoso, né? E a história do jazz, por exemplo, que a gente vai abordar hoje aqui, é um exemplo disso, né?
Mas é isso. O Cleiton, quando a gente se conheceu junto com a Silmara, né, que é a companheira dele. Ele começou a me contar a história do projeto que ele desenvolveu no bairro, e eu fiquei encantada, né, Cleiton? Eu falei, a gente tem que contar para todo mundo como é que foi essa história. Então, se você pudesse contar para a gente como surgiu essa ideia, né, em qual bairro ele se desenvolvia, quem eram os participantes. Bacana, Então, assim, eu comecei, na verdade, logo depois do golpe de 16, né, eu queria montar grupos de estudos, porque eu acho que a população brasileira tem um déficit de alfabetização política mesmo, né? Muita gente, por uma série de motivos, não se apropria das questões políticas. E aí eu montei grupos de estudos políticos, montei um grupo de estudo político aqui em casa, montei um grupo no Zapão também, de WhatsApp, né? E no grupo que eu montei em casa, presencial, a coisa meio que não virou, né? Aí a gente meio que parou, não vinham muitas pessoas, porque era um momento também muito difícil, né? Foi um momento muito difícil na nossa história e está cada vez mais, né? Com a perda de direitos de tudo quanto é lado. E aí eu comecei a estudar a história do jazz, porque eu já queria fazer isso há muito tempo, e eu vou ler sobre isso, assim, sem pretensão nenhuma. E me encantei, eu falei, isso aqui tem uma chave para atrair as pessoas, e a partir disso, discutir política, e pensar a sociedade como um todo. A história do jazz ela é riquíssima, né, porque ela se confunde com a própria história americana, e o enfrentamento dos afrodescendentes dentro do território americano contra a segregação racial e contra o racismo, que eu acho que o Brasil e os Estados Unidos é um dos piores países do planeta em relação ao tratamento que se dá aos afrodescendentes, né? Foram os últimos países que aboliram a escravidão. O Brasil foi o último. Os Estados Unidos está entre os últimos ali que relutou em abolir a escravidão, e fizeram uma guerra civil sangrenta, né, do Abraham Lincoln, em 1865, porque eles queriam, uma parte dos americanos queriam que a escravidão continuasse. E os reflexos disso dentro da sociedade americana existem até hoje, né? Tá aí o assassinato do Floyd, para ilustrar isso que eu estou dizendo, né? Eu acho que depois da Guerra do Lincoln de 1865, o racismo, os negros não foram libertos. Acho que a luta deles começaram ali. A luta começou, porque o rancor do outro lado, ele ficou maior. E aí, por conta disso, que também veio as questões da segregação racial, que a gente minimamente conhece. E aí eu comecei a ler, eu até peguei o livro para mostrar para vocês, esse livro aqui, ó, acho que assim tá melhor para mostrar, que é considerado a Bíblia dos jazzólogos do mundo, né? O livro do jazz, do Berendt. O Berendt, ele é um alemão, não foi um alemão, né? Ele já faleceu, um dos maiores pesquisadores da história do jazz. Ele levou o jazz para a Europa, para a Alemanha. E aí eu comecei a ver uma série de questões muito interessantes dentro da história do jazz. E eu falei, tem que fazer esse projeto, de contar essa história para as pessoas. Chamei alguns amigos, né, o Heraldo, o Eduardo, que você conheceu, o Eduardo Tavares, né, o Magal, algumas pessoas, falei, vamos fazer isto? A Silmara também, minha companheira, participou disso. E começamos a fazer encontros aqui em casa, semanais. Fizemos 7 encontros, o projeto era esse, eu idealizei ele assim desde o início, para que cada encontro eu contasse a história do jazz de uma década, né? E aí a gente debatia, discutia, fazia as audições de jazz, né, para ilustrar, entender aquele movimento estético, entender aquele enfrentamento, porque eu acredito muito, Diana, que a gente olhar para histórias de enfrentamento e de luta, né, em qualquer região do planeta, ela é um incentivo para a gente lutar também aqui, né, e mostrar modelos de luta, porque a gente erra também aqui nas nossas lutas, né, nos nossos enfrentamentos, e a gente olhar como é que os nossos irmãos lá do outro lado enfrentaram o mal, né, eu acho que isso dá força, isso dá esperança, e isso tem tudo a ver, a história americana tem tudo a ver com a história brasileira no que diz respeito ao racismo, né, tem muita coisa a ver,
né? Então, fizemos esse projeto e eu achei, assim, o resultado dele maravilhoso. No final do projeto, tinha gente querendo participar. Tinha pessoas querendo... não vai fazer mais, né? Até hoje tem pessoas que me perguntam sobre esse projeto. Isso foi feito há 2 anos atrás, né? Depois isso virou um podcast, que eu acabei fazendo um programa fui convidado para fazer um programa de rádio, de uma rádio online, da Rádio Epaminondas, e fiz alguns programas, a rádio acabou fechando, né? E eu deixei isso gravado e agora eu liberei um podcast, né, que a Ariana até colocou aí, para quem quiser conferir. Nesse podcast, eu conto a história do jazz década, né, por década, até chegar na década de 60, mas em breve eu vou soltar a década de 70 lá também. E com audições, né, com ilustrativas, dialogando com a história, com o contexto histórico, com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e como é que os negros enfrentaram isso com esse fenômeno cultural que eu acho maravilhoso, que é o jazz, né. E um dos motivos pelos quais eu fui ler jazz também, que eu havia me esquecido de dizer, o jazz no Brasil, eu sinto que ele é muito elitizado. E depois eu fui ver, estudando a história do jazz, que isso é um fenômeno no planeta. E isso é interessante de se avaliar, né, quando a gente pensa em cultura, porque por que elitizaram o jazz, né? O jazz, na verdade, ele teve várias perseguições dentro da história do jazz. Tentaram proibir ele, porque ele tem componentes libertários maravilhosos. E porque também ele prima pela liberdade de expressão das pessoas. E os regimes tiranos, eles não querem liberdade de expressão. Eles querem controlar, e eles querem padronizar a cultura, né, para padronizar o pensamento, e para que você se torne uma pessoa previsível, e quem é previsível é controlável, né? Então o jazz, ele vai na contracorrente disso. Tanto é que quando a gente olha para a história do jazz, todas as sociedades totalitárias perseguiram o jazz. O Hitler odiava jazz. E não era porque só era de negro, não, né? Porque quando tinha pesquisa científica que negro participava e que era interessante para ele, ele pegava. Mas o jazz, ele perseguia os jazzistas, ele proibia o jazz lá. E em várias outras sociedades por onde teve regimes totalitários, né, ao longo do século XX, eles não gostaram e perseguiram o jazz. Então, é isso. E a história do jazz, ela vai nos ilustrar isso de uma forma muito interessante. Porque quando a gente olha para a história da música, da Idade Média e do período do romantismo, aqui já na Idade Moderna, a gente vai perceber que essa tendência de controle, ela existe, controle da cultura, né? O romantismo de Wagner, de Beethoven, de Schubert, ele é uma coisa meio enquadrada, né, musicalmente, engessada, aliás, porque o músico, ele tem que olhar para a partitura e ele tem que reproduzir aquilo. Ele não pode colocar a sua criatividade ali, ele tem que copiar. Então, quem é que tem a visibilidade, a fama, o sucesso e muitas vezes o dinheiro? O maestro que está na frente da orquestra, ou o compositor. Então, você tem lá 100 músicos que estão executando a música e que estão apagados, né? Que não são protagonistas, e eles que estão fazendo a música. E você tem um cara, é meio que a reprodução da sociedade capitalista e meio que a reprodução da estrutura social, né? Que existe desde a Idade Média e que veio se aumentando até chegar aqui, né? A gente sabe o que é o capitalismo hoje. E aí, o jazz, ele veio na contracorrente disso, porque ele parte da música erudita, da música clássica. Os músicos de jazz estudavam isso, estudaram muito bem isso daí, só que com um componente libertário do improviso que eles trouxeram da África, né? E aí eles se relacionam, é uma junção da música clássica com esse componente, com os componentes africanos, que os componentes africanos, eles são liberdade e improviso. E esses componentes estavam todos ali adormecidos até 1865, por conta que a população negra era escrava, eles não podiam pensar, não podiam fazer nada dentro do território americano. Mas é isso, acho que eu estou falando demais aqui. Se você quiser fazer algum comentário aí... Não. Mas o projeto foi isso. Eu estava pensando... Isso. Eu estava pensando, Cleiton, assim, quando você me contou o projeto,
como foi generoso, assim, da sua parte, né? Porque as pessoas ficam pensando num projeto, né? Como fazer um projeto no território, né? Como trazer o que se conhece, o que se sabe partilhar, e eu achei incrível isso, né? Você fez no bairro ali, eram as pessoas do bairro que frequentavam, era o espaço físico da sua casa, Cleiton, não era? E é um ato de generosidade, de consciência política, do encontro, né, de tudo aquilo que a gente concebe como cultura, né, como a gente gostaria que fossem ações no território. Então, eu queria te parabenizar por essa ação, que incrível isso que está fazendo, e agora disponibilizando, né, num podcast para gente, que aí amplifica um pouco, ainda mais em tempos de pandemia, né, que a gente não pode estar junto presencialmente, a gente amplia isso, né? Mas esse contato, Cleiton, no território também eu acho que foi fundamental, né, para o desenvolvimento do projeto, né? No dia a dia, o encontro face a face. Queria que você contasse para mim um pouquinho sobre isso, mas e já entrasse na história propriamente do jazz, que você começou a me contar já. Olha, os participantes do projeto foram da cidade, né? Do meu bairro, praticamente, não me lembro de ter visto ninguém assim do bairro. Eu moro no Las Palmas, né? Mas eu convidei, tipo, os amigos que eu conheço, as pessoas que eu conheço, fui convidando, aí um foi convidando o outro, e aí nós fizemos um grupo de estudo no WhatsApp, que nós discutíamos presencialmente. Eu fazia um resumão, e colocava em formas de áudio, e fazia textos também, colocava no grupo de WhatsApp, e mandava música para as pessoas ouvirem. E é como se fosse um curso ilustrativo para que as pessoas entendam jazz. Porque a minha ideia era democratizar essa expressão cultural. Né? Porque eu acho que a democratização do acesso ao jazz vai desmistificar essa coisa que muita gente tem, né? De que o jazz é uma coisa só da elite. Aqui no Brasil, e em muitas regiões do planeta, como eu havia dito, virou o jazz uma coisa da elite. Mas eu sempre achei uma contradição, assim, intuitivamente, mesmo antes de estudar o jazz, sobre essa questão, porque o jazz foi uma produção, eu já sabia disso, feita por negros, muitas vezes analfabetos, pobres, né, miseráveis mesmo, que estavam em condições assim de miserabilidade, subhumanas até, dentro de New Orleans e de Sedalia, que foi onde começou. E quem consome isso hoje é a elite. Isso tem vários motivos, né? Primeiro, quando você tem um componente muito libertário, que você não consegue proibir, você encarece o produto. Isso, historicamente, eu vejo isso nas expressões culturais do planeta. Você torna aquele produto caro, porque aí você não faz com que as pessoas tenham contato com aquilo. E isso meio que aconteceu com o jazz. E a gente também não pode se esquecer de que o jazz é uma expressão, apesar de ser uma expressão extremamente libertária, contra uma sociedade extremamente opressora, que é a sociedade americana, é uma expressão cultural de dentro do império, do maior império econômico do século XX do planeta. E aí, as coisas lá também são mais baratas, né, para se fazer, no sentido, existe uma acessibilidade maior, né? Por exemplo, as lojas de instrumentos musicais, as principais lojas de instrumentos musicais, são americanas, ou americanas e europeias. Então, para um músico de jazz aqui comprar um instrumento bom, ainda mais agora que o dólar está 5 por 1, né? Ele tem que pagar taxa de importação, enfim, o instrumento fica muito mais caro. Então, isso no Brasil também ajudou a ficar, historicamente, a deixar o jazz uma expressão elitizada, né? Mas a história do jazz, e eu acho que isso é interessante de contar aqui para vocês agora, começou com o ragtime, na década de 1890. O ragtime é exatamente a junção daquilo que eu havia dito, de uma expressão musical com componentes da música clássica europeia, mas que faz abre uma porta, um portal, que é o portal do improviso. É como se os negros dissessem, olha, isso que vocês estão fazendo, que vocês fizeram até hoje, é bacana, é legal, a gente sabe fazer, tá? A gente consegue fazer isso que vocês estão fazendo. Olha aqui, ó. E tocavam, mas sabia que dá para tocar isso de outra maneira? A gente não quer fazer isso, a gente quer fazer do nosso jeito. Né? Porque, por exemplo, os tambores foram proibidos nos Estados Unidos, né? Durante muito tempo, inclusive nessa época. E aí a rítmica dos tambores, ela foi transferida para o sopro do trompete, do saxofone,
Então foi uma expressão muito libertária, porque eles estavam oprimidos ali. E o fantástico é que, ao invés de falarem, olha, tudo que vocês fizeram pra gente foi horrível, não presta, a gente odeia vocês, não, vamos fazer juntos. Né? E eu acho isso interessantíssimo na história do jazz, porque em New Orleans, que foi onde o jazz surgiu já em 1900, na primeira década do século XX, que a partir do ragtime, aí isso começou a surgir aquela cena de New Orleans. New Orleans, ele havia feito parte da França. Né? Depois a França vendeu para a Espanha, e a Espanha vendeu para o território da Louisiana, e aí passou a fazer parte dos Estados Unidos já no final do século XIX. Então, New Orleans é uma salada de culturas, de etnia muito rica, né, naquela época. Espanhóis, alemães, franceses. E por conta dos franceses terem libertado os escravos antes do Lincoln, os negros, né, franco-americanos que viviam dentro desse território, eles meio que se sentiam meio que superiores em relação aos outros negros. Eles meio que, porque eles tinham mais acesso à educação, eles já estavam livres há algum tempo, eles meio que não queriam se misturar com os afro-americanos, que era um outro grupo de negros que tinha ali. E o que fez com que esses negros se unissem, além do racismo e da opressão que eles começaram a sentir na pele, falta de ascensão social, uma série de questões, porque eles eram negros, e os brancos americanos não gostam de negros, eles passaram a se unir através do jazz. Essa história é fantástica. Daí, o poder desse componente cultural, né, o poder dessa história do jazz. Além do fato do componente do improviso, né, daquela ideia que eu falei inicialmente. Porque o improviso do jazz, ele não permite que a elite do pensamento branca tenha mais controle sobre o que as pessoas estão pensando. Porque quando eu tenho uma arte previsível, quando eu sei controlar, quando eu vou por uma apresentação que eu sei o que vai acontecer, por exemplo, seja ela de teatro, de música, qualquer coisa, é previsível, olha, porque a coisa de você adivinhar o que vai acontecer no próximo segundo, né, nos próximos minutos, massageia o ego de algumas pessoas, né? E isso é uma reflexão até estética, né? Quem reflete sobre essas coisas acaba chegando nessa ideia. O jazz não, o jazz ele é totalmente incontrolável, assim, porque você não sabe que hora que vai improvisar, quem quer improvisar, os músicos se olham, eles tocam muito, se estuda muito para tocar jazz, tá? Eles sabem tocar, e eles saem improvisando maravilhosamente, né? E o primeiro estilo de jazz, da história do jazz, é o estilo de New Orleans, da década de 1900. E New Orleans é muito conhecido pelos funerais, né? Que eram cortejos, né, fúnebres, iam enterrar o cara, eles iam tocando uma música muito triste, né? Esse fenômeno cultural existe até hoje em New Orleans. E aí, quando o caixão descia e jogava a última pá de terra, eles começavam a tocar jazz, que é uma música relativamente alegre, e aquele enterro virava uma festa, né? E eles tocavam em cima de caminhões no meio da rua. Existiam batalhas, né, de jazzistas, dos crioulos, que os crioulos eram os franceses, os negros franceses que foram libertos antes dos negros americanos, e dos afro-americanos. Eles iam em caminhões, um em cima do caminhão, uma banda em cima de um caminhão e a outra banda em cima do caminhão, a população parava ali no entorno daquilo e eles faziam uma batalha, né? E essas batalhas de jazz, é interessante a gente olhar para isso, porque era uma forma de você enfrentar o seu oponente sem violência, através da música. E isso é muito interessante. E isso veio desembocar nas batalhas de hip-hop que existem hoje. Né, que as batalhas de hip-hop, elas surgiram exatamente meio que para combater a violência. Nos Estados Unidos, acho que foi nos anos 80, 70, não me lembro, mas foi perto aqui, né, que começaram a surgir as primeiras batalhas de hip-hop, que eram gangues que se enfrentavam trocando tiro. Até que uns músicos falaram, não, vamos fazer o seguinte,
ao invés de vocês se matarem um ao outro, vamos marcar um encontro aqui, vem todo mundo armado e tal, mas o enfrentamento vai ser através da arte e da cultura. Esse é o poder da cultura também, da arte. Né? Aliás, eu acredito muito, olhando para o Brasil hoje, Ariana, como a gente está hoje, eu acredito que a única saída para a gente sair desse obscurantismo é a cultura e a educação. Porque a gente está numa situação histórica dentro desse país de falta de investimento em educação que desembocou no analfabetismo funcional de 70% da nossa população. Todos os indicadores, quando a gente vai comparar as provas que tem, os indicadores de educação do planeta, a gente está entre os últimos. E isso é muito sério, porque esse analfabetismo funcional, que são pessoas que não conseguem interpretar texto, aí não conseguem interpretar a realidade, né? Não consegue se expressar também através da escrita, e aí não consegue entender o seu entorno, ele tem 3 desdobramentos. O primeiro é o analfabetismo científico, porque quando você não tem uma boa formação humanística e científica, você nega vacina, né? E que isso é um absurdo, em pleno século XXI, né? Existem pessoas que, não acreditam em vacina. E muitas outras coisas relacionadas ao analfabetismo científico, né? Por exemplo, a aversão que muitas pessoas têm a professor de história e filosofia dentro da nossa sociedade hoje, né? De achar que eles não têm nem que existir, né? Porque, além de não conhecer história, não quero conhecer. E tem esse analfabetismo funcional, ele também tem um segundo desdobramento, que é o analfabetismo político. Porque quando a pessoa não entende história, não entende o seu entorno, não tem acesso a uma educação de qualidade, ela vai seguir líderes ditatoriais, tiranos, fundamentalistas, radicais, e aí dá no que dá, no pé que a gente está hoje. E um outro desdobramento é o fundamentalismo religioso, né? Porque quando as pessoas também não têm uma boa formação educacional, ela acaba seguindo falsos profetas na linguagem protestante, ou pessoas que utilizam-se da religião não para elevar o espírito das pessoas, elevar o pensamento, que tem gente séria que faz isso, que consegue pensar através da religião também as questões sociais, né, como o padre Lancelotti, que está sendo perseguido agora, começa a seguir pessoas que usam da religião para se enriquecer. Né? Então, o Brasil, a saída para esse obscurantismo que a gente está vivendo hoje, é por isso que eu faço esses projetos, é por isso que eu vivo fazendo alguma coisa nesse sentido. Eu acho que qualquer pessoa que conhece alguma coisa, a gente tem uma obrigação ética e moral de passar aquilo para frente, não reter o conhecimento com a gente. Porque só o conhecimento histórico, o conhecimento do que as coisas são, e a gente disseminar isso com sementinhas, né, e plantando aqui, plantando ali, eu acho que vai fazer um enfrentamento justo para essa realidade que a gente está aí agora. O Cleiton, inclusive, o Carlos Wellington saudou aqui também você, né, tem muita gente elogiando, né, aqui a sua explanação. E ele também falou que entre 97 e 2002, ele dizia, eu reunia pessoas no bairro em minha casa para assistir filmes. Agora, reunir pessoas da cidade em uma casa em 7 encontros em 2017, isso é incrível. É exatamente isso que eu também fiquei encantada, Carlos, porque essas iniciativas são extremamente importantes, né, no território. A gente aqui em casa, Cleiton, chegou a comentar contigo que a gente faz o que a gente chama de bigué, né? Bigué, poesia, música e mé. Então, a gente reúne as pessoas, faz um sarau, faz apresentação de música, e isso fortalece as relações. Né? E a partir dessas relações fortalecidas, né, desse afeto, desse encontro, conhecimento também surge a partir desse encontro. Né? Então, é isso que você falou, eu li, né, e fui dialogar com as pessoas a partir do que eu estava lendo, né? Não naquele formato de uma educação bancária, de transmissão de conhecimento, mas de diálogo, né? De encontro, né? Do que você sabia com o que as pessoas sabiam e aí produzir um novo conhecimento. Então, iniciativa incrível, assim, tem muita gente aqui te elogiando, Cleiton. Até vou dar uma paradinha aqui só para te dizer, né? Porque senão as pessoas falam, a gente escreve e você não lê, né? Mas é isso, tem aqui tem uma outra aqui do Edson.
tem uma produção de jazz no ABC, interessante história, né? Como de favela. Tem muita gente comentando. E eu queria que você contasse para a gente também, Cleiton, um pouquinho sobre... A gente logo nisso está falando de várias fases, vários momentos do jazz, né? Que Sim. outro momento, eu sei que o curso foi extenso e você separou em várias décadas, né? Sim. Eu queria que você contasse para a gente um outro momento do jazz e de uma outra reflexão. A partir dessa primeira exposição sua, tem todo um bate-papo aqui no chat sobre a questão que foi despertado, né? Da apropriação cultural. Né? Então, a Silmara comentou aqui no chat, a apropriação cultural de diversas expressões negras é uma tendência de silenciar e apagar os lastros. Por isso, precisamos nos reapropriar e o conhecimento é o melhor caminho. É isso, Silmara. Exatamente. Sim. Toda uma discussão gerada a partir só desse primeiro momento que você destacou para a gente. Sim, então, na década de 1910, veio a cena da Dixieland. Eu vou ir pulando assim, falando minimamente, mas pegando algumas coisinhas que eu acho interessante para dizer para as pessoas. A Dixieland, os músicos brancos se encantaram com jazz e começaram a tocar jazz. Falaram, pô, isso aí é legal, né, que esses caras estão fazendo. Vamos tocar também. E isso foi interessante porque é essa união que você falou, que as expressões culturais têm esse poder de unir as pessoas. E quem está lá em cima, numa situação de privilégio, né, a classe branca dominante, eles têm medo disso. E é por isso que existe sempre dentro da nossa história uma tendência de padronizar e homogeneizar a produção cultural. Porque quando você padroniza, a gente volta na mesma história. Você tem uma população previsível. Uma população previsível é uma população que jamais vai bater de frente com as estruturas sociais. E as estruturas sociais que estão aí, elas estão para beneficiar uma pequena classe. Porque o Brasil, hoje, é um dos piores países do planeta em relação à desigualdade social. Um amigo estava conversando com um amigo hoje, ele viu um último dado aí, o Brasil só está perdendo para o Catar. Porque Catar é um ovo riquíssimo em petróleo, tem meia dúzia de sheik que tem ali no meio do deserto, e uma população jogada na miséria. O Brasil só perde para o Catar, porque lá tem muito petróleo. Mas quando a gente olha para as riquezas que a gente tem aqui nesse país, as riquezas naturais, e que são sugadas historicamente, desde a época da monarquia, e a república não mudou absolutamente nada em relação a isso, são sugadas para os países do primeiro mundo, da Europa, Estados Unidos, e ultimamente grandes corporações capitalistas do planeta. Eles sugam nossa energia de trabalho e a nossa energia produtiva. Muito do que a gente produz de melhor não fica aqui. E esse é um outro problema do nosso país, né? Mas voltando aqui para o jazz, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, a cena de New Orleans com Dixieland, com brancos ficando amigo de negros agora, dentro de bandas de jazz, e a Dixieland ela foi importante para levar o jazz, eles começaram a fazer turnê por todos os Estados Unidos. E alguns foram até para a Europa. Foi as primeiras vezes que os europeus tiveram contato com jazz, com essa música nova. Eles foram proibidos pela Marinha Americana de fazer jazz em New Orleans, porque a Marinha Americana podia construir uma base da Marinha em qualquer lugar ali do lado de New Orleans. Eles resolveram construir exatamente em New Orleans, e isso foi proposital. Foi justamente para ter um pretexto para acabar com aquela cena de jazz, porque para eles aquilo era coisa de negro vagabundo, né? E tinham músicos que estavam vivendo de jazz, eles passaram fome, teve músicos que se suicidaram, e teve músicos que, aí eles migraram, boa parte desses músicos, eles migraram para Chicago. Aí foi o primeiro grande êxodo dos jazzistas dentro do território americano e a primeira grande perseguição que ocorreu. Eles foram para Chicago, lá em Chicago estava rolando uma cena de blues e o jazz começou a se relacionar com o blues. E aí, tem muita gente que pensa, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né, pontualmente, assim, nas nossas conversas, que o blues é uma coisa diferente do jazz. Né? É diferente porque o jazz é riquíssimo em subestilos,
Mas o Berendt, aqui nesse livro que eu li dele, ele vai trazer uma ideia interessante em relação a esse diálogo do blues com o jazz. Ele vai falar que o blues, a partir dessa década de 20, assim, ele já existia meio que sozinho, mas quando ele entra em contato com o jazz, ele passa a fazer parte como sendo um elemento do jazz, uma subdivisão do jazz. Porque o blues é um lamento, é uma tristeza, veio dos shouts, dos spirituals, do gospel, veio dos trabalhadores que trabalhavam nas lavouras, cantando os seus lamentos entre sessões de tortura, dias de trabalhos árduos, né, onde eles tinham sido chicoteados. Então aquilo era um lamento, não que você não tenha só que se lamentar, né, só quem apanha sabe o que é a dor, né, de sofrer, a tristeza daquela desgraça que foi a escravidão lá e aqui. Mas o jazz, ele vem trazer um componente de enfrentamento e de alegria. E também da riqueza da individualidade das pessoas, né? Com a questão do improviso que existia dentro do jazz. E também com a comunicação muito rica que o jazz não nega de toda a musicalidade da Europa. Né? Então, e que também, quando a gente vai olhar para essa questão de território e de cultura, a gente vai perceber que o mesmo controle que o governo americano tentou fazer em cima do jazz, eles fizeram durante toda a Idade Média com as populações primitivas da Europa. E sempre tentaram homogeneizar, padronizar para controlar. Então, quando tinha uma expressão cultural ali, uma cidade que estava andando com as próprias pernas, vinha um império e falava, não, agora isso aqui é nosso, vamos fazer guerra, se vocês não quiserem, eu vou matar todo mundo. Quando a gente olha para a história, acontecia isso, né? E a música clássica, ela tem um quê, né? Tirando-se, é claro, algumas raras exceções, mas ela tem um quê porque também é fomentada pelos reis, né? De padronizar o comportamento e controlar aquelas pessoas. Daí a partitura e você não pensar. Senta e copia. Aprende a ler, e aí você vai sentar aqui e copiar o que eu estou te mandando. E o jazz fala, eu não vou fazer isso. A gente era escravo até aqui pouco tempo, agora eu sou obrigado a copiar essa música de vocês, me recuso. Né? E esse componente, e que foi um componente extremamente, assim, maravilhoso do ponto de vista político, e a gente vai ver que à medida que as décadas vão se avançando, e quando chega na década de 60, que aí você tem lá Malcolm X, você tem o surgimento dos Panteras Negras, as marchas pelos direitos civis do pastor Martin Luther King, e a guerra do Vietnã, tudo acontecendo ao mesmo tempo, aí a gente vai perceber o potencial libertário que o jazz tem. Que aí surge o free jazz, e o free jazz é de uma riqueza tão grande, né? Eu convido os ouvintes aí, quem está nos ouvindo, a entrar em contato com o free jazz, com uma banda que se chama Art Ensemble of Chicago, né? Depois, se vocês me procurarem no Facebook, aí eu passo isso escrito para vocês. É uma banda que saiu de dentro de um sindicato de músicos negros, porque isso eu achei fantástico também na história do jazz. E na história da segregação americana. Porque, na verdade, o que os brancos queriam ali é fazer como fizeram com os índios. Eles queriam matar todos, como eles mataram, né? Eles acabaram com as populações indígenas já em 1850. E eles queriam fazer a mesma coisa. Isso só não foi possível, primeiro porque eles viram também no negro um potencial de consumidor, com o advento do capitalismo e a Revolução Industrial. Segundo, porque os negros se organizaram muito. Eles foram muito organizados. Qualquer coisa era motivo deles fazerem um conselho de bairro, né, se unirem, irem para a rua, enfrentar a Ku Klux Klan, se armar também. Vocês estão se armando? A gente também vai se armar. Né? E nos anos 60, o jazz, ele simplesmente deu uma explosão tão grande, porque assim, eles começaram a negar toda a cultura europeia que eles se relacionavam com aqueles elementos da música europeia até então. Apesar de ter o componente criativo da cultura africana. Né? Eles falaram, não, a gente não vai mais
querer nada de vocês, brancos, porque essa sociedade que vocês criaram não está dando certo. Vocês estão levando os nossos jovens para uma guerra e eles estão voltando dentro de um caixão. Aí o movimento hippie também foi um grito contra isso, e os jazzistas do free jazz, eles se organizaram em sindicatos e organizações políticas e foram para cima, e criaram uma música nova, né, que aí eles foram para aí eles se afundaram na África de vez. Aí eles foram para a África, aí eles fizeram o retorno que muitos jazzistas queriam ter feito, gente, lá desde o início. Eles falaram, olha, a gente tentou dialogar com vocês, não deu, né? Teve situações que eles colocaram fogo em colégio com crianças dentro, e as crianças morreram, porque as crianças eram negras e estavam num colégio de crianças. O que essas crianças estão fazendo ali? Um colégio de crianças brancas. Trancaram as crianças negras lá, no Arkansas, por exemplo, né, na década de 60, e as crianças morreram. Então teve várias situações de extrema linchamentos no meio da rua, linchamentos de negros no meio da rua. A coisa se acirrou de uma tal maneira, né, que eles foram obrigados a se organizar. E a história da organização deles é uma história assim que a gente fica pensando assim, olhando para o nosso país, quando é que a gente vai ter isso aqui, né? Tem, mas eu acho que, olhando para lá, eu não sou um especialista no assunto, não domino muito isso, não posso falar, olha, eu tenho certeza disso, é só uma impressão minha, uma intuição, né? Quando a gente compara a militância deles com a nossa militância, a nossa tem muito que aprender e muito que avançar ainda, né? É o que eu vejo, eu não sei até o que você pensa sobre isso, Ariana. Mas é isso. Então, eu estava vendo exatamente um pouco aqui dos comentários que a gente que as pessoas estão colocando aqui, e a gente fez uma live com o Carlos Wellington, e nessa live a gente falou um pouco sobre essa questão falou muito, aliás, sobre essa questão da organização, né, da participação, que é para além da participação, né, uma organização social. Uma outra questão que o pessoal está apontando aqui, que eu acho bacana do que você falou, assim, é a questão da imprevisibilidade, né? O próprio Carlos coloca aqui, né, que a capoeira também traz esse elemento da imprevisibilidade, né? E a Silmara também tinha colocado aqui que o improviso como exercício da liberdade. Eu falo que cada bloco, eu imagino a riqueza que foi esse curso, né, Cleiton? Porque cada bloco, conforme você vai contando a história, a gente pode ir puxando Sim. vários fios, né, e relacionando muitos temas Sim. com a nossa própria realidade. Esse tema que você está tratando agora desse momento, né, dos anos 60, da efervescência cultural, e da importância dessa organização e da luta antirracista, né? Eu acho que isso é central no que você está trazendo para a gente nesse momento, né? Dessa importância. Sem essa organização, o pessoal às vezes pergunta assim, Cleiton, eu estou fazendo vários debates, né? Não só públicos, mas também em salas fechadas, a gente vem discutindo com muita gente, e a pessoa pergunta, né? Como proporcionar isso, né? Essa organização, como mobilizar as pessoas, né, Cleiton? A gente está diante desse desafio. A gente encontra iniciativas como a sua que conseguem fazer isso, né, que conseguem trazer as pessoas. Eu estava lembrando que logo que eu entrei no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o pessoal estava contando sobre as histórias da greve no ABC, né, e da dificuldade de mobilizar as pessoas também. E uma das pessoas ali, que era o Costa Sena, grande artista, também contou para a gente que nessas dificuldades de mobilização, eles encontravam, porque assim, a esquerda às vezes tem aquele formato, né, vamos panfletar, né, então vem com um jornal pronto e sai distribuindo, né, e muitas vezes aquilo a pessoa não olha, não lê aquela letra, aquela coisa, e aí chamaram alguns cordelistas para fazer a mobilização, para dialogar com as pessoas, né, e teve um efeito grandioso, assim, entre os metalúrgicos, né, as pessoas se tocavam, entendiam, né, compartilhavam, cantavam junto. Então eu fico pensando também nesse papel e nesse potencial mobilizador, que eu acho que é um pouco do que você está trazendo também, né, e da necessidade de organização, porque às vezes é só na luta, né, Cleiton, é só no processo que você descobre a importância de se organizar também. Sim, e pensando assim na nossa esquerda, assim, em tudo que a gente
vê também, Ariana, eu penso que, não são todos, né, mas alguns acabam tendo uma visão um pouco reduzida do que é fazer política, e do que é politizar, e do que é fazer trabalho político, no sentido de que reduz a atividade política somente ou você participa de um sindicato, ou você tem que fazer protesto, ou você entra para um partido político. Isso também precisa ser feito, e quando a gente olha para dentro da estrutura de poder do Brasil, a gente precisa ocupar espaço de poder. Quem está aqui embaixo precisa ocupar espaço de poder. Esse é um caminho, isso é maravilhoso. Então tem gente para tudo, e a gente tem que valorizar todos os tipos de ações. Mas tem muita gente do nosso campo que eu já conversei, tal, e que as pessoas não entendem que, por exemplo, um sarau, como o que você está realizando, ele é um ato político. Qualquer trabalho que você reúna as pessoas, qualquer atividade que você reúna as pessoas começam a se ver, a se encontrar. Por exemplo, os encontros de músicos que eram inimigos, branco inimigo de negro, e os negros divididos entre os crioulos franceses e os crioulos americanos. Os encontros, a partir de um movimento cultural estético, para tocar músicas, fizeram com que eles se unissem para empenhar uma luta. Isso foi o motor dentro da história americana para que eles lutassem no futuro juntos, lado a lado. Então, eu acho que todo encontro ali é um ato político. Isso pensando na questão da política. Agora, quando a gente pensa na questão de formação, a arte, ela tem um papel fundamental de formação humanística das pessoas. Então, a pessoa parar para escrever um livro bem feito, uma pesquisa, isso é um ato político. E depois botar aquilo de alguma maneira para que as pessoas tenham acesso para aquilo. Isso é um ato político maravilhoso. De repente, ela resolve fazer só aquilo da vida dela. E quando você faz só isso, e bem feito, você já está fazendo uma grande ação. Pensando novamente no que eu disse, que a gente está dentro de um país onde 70% das pessoas são analfabetos funcionais, segundo todos os indicadores da educação. Então, eu acredito muito no potencial dos encontros. Né? Qualquer tipo de encontro, a capoeira, que o Carlos Welles citou, muito bem lembrado, que tem esse componente do improviso e da liberdade, e para além disso, da preparação do corpo para um possível enfrentamento militarizado contra as forças que os oprimiam, né? A capoeira tem esse componente, que é maravilhoso, foi proibido também, né? Então, qualquer expressão cultural que você pega na Europa, na América, no século XX, né, quando começa a abrir as asas para voar, eles colocam dentro de uma gaiola. Eles tentam colocar dentro de uma gaiola. Né? E daí a importância dessas pequenas ações culturais, do projeto de leitura e luta, por exemplo, que o Carlos Wellington faz há 5 anos lá com um grupo de pessoas, com o Marcelo, com o Heraldo, com o Jefferson, de mediação de leitura, de entrega de livros para as jovens negros periféricos. Isso é uma ação política, sim, porque muitas vezes você não precisa falar de política diretamente para você politizar uma pessoa. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque, assim, quando a pessoa entra em contato com as humanidades e com as artes, ela vai começar a pensar, né, sobre as ideias do que é a verdade, do que é o bem, né, do que é o bem-estar social. Ela vai começar a pensar, eu tô lendo um livro aqui do Jack Kerouac, dos anos 50, o cara saía viajando nos Estados Unidos. Como é que esse cara viajava? Os Estados Unidos inteiro, porque ele tinha bolsas, né, das universidades, ele era jogador de beisebol, e aí quem era um bom jogador lá, ganhava bolsa, e com o dinheiro da bolsa ele saiu viajando todos os Estados Unidos e escreveu um livro, o On the Road, que está aí até hoje. E aí a gente começa a pensar essas coisas, quando você começa a pensar a vida do Kerouac, e pensar o On the Road, você pensa em política. Né? Você passa a pensar em política, você fala, por que ele conseguiu viajar lá? Mas se eu for viajar aqui no Brasil, vão me matar na estrada, né? Porque pedindo carona, e não tem como. O que eu vou comer? Vou viver do quê? Vou viver com um andarilho, né? Um morador de rua? Só se eu vou viajar assim, né? Lá eles conseguiam fazer isso porque tinha bolsa. Daí a importância de existir. Aí a pessoa começa a pensar, né?
Ah, então tem que existir projetos sociais. Então a gente tem que lutar por isso. Então são caminhos. Eu acho que arte e cultura e educação é um caminho para a gente sair também desse marasmo que a gente está, desse obscurantismo, e politizar. Mas um outro momento que eu queria falar para vocês aqui, que eu acho interessantíssimo da história do jazz, é a década de 30 e se relaciona com a década de 40. Na década de 30, período entre guerras, teve o New Deal, acho que se chama New Deal, né? Que foi um grande crescimento econômico que teve nos Estados Unidos, porque a Primeira Guerra aconteceu na Europa e quem reconstruiu a Europa foram as empresas americanas. Então foi injetado bilhões de dólares na economia americana, aquilo deu um boom na economia, um crescimento econômico espetacular. O que aconteceu com o jazz? Os grandes empresários da indústria fonográfica e do cinema que estava crescendo, tentaram capitalizar o jazz. E na década de 30, eles montaram grandes orquestras de jazz, né, que é considerado, né, não, se chama a cena do swing, grandes orquestras com 50, 80 músicos, e aí tinha um bandlander, né, o líder da orquestra, que podia ser um negro, mas podia ser um branco. E podia ser um branco comandando os negros. E ganhando dinheiro em cima dos negros, ganhando visibilidade, fama, né, nome. Aí voltou para a época do Wagner, do Beethoven, de Schubert, onde o músico sentava em frente a uma partitura, tinha que copiar o que o cara estava mandando, e o emprego de jazzista, ele virou um emprego como um trabalhador braçal de uma empresa qualquer. E aí, é claro que a gente tinha bandas de swing maravilhosas, né, tanto de negros, Duke Ellington, por exemplo, Chip Webb, espetaculares, né? Mas você tinha a banda do Benny Goodman, que ele era um branco que tocava música negra. Aí vem a questão da apropriação cultural, que alguém levantou aí no início das nossas falas, né? Acho que foi a Silmara. E que se apropriaram daquela... e sem nenhum retorno para os negros. Muitos negros começaram a se sentir acuados com aquilo e tristes com a história do jazz de 1890, onde surgiu em Cedar, no Missouri, com ragtime. O ragtime era uma música composta basicamente para pianos, que a gente ouve naqueles salões, quando abre a porta do faroeste, tem alguém tocando ragtime. Ou quando se tocava muito ragtime nos filmes de Charlie Chaplin, também. E aí veio no swing o improviso que tinha começado no ragtime, suplantado novamente. E aí vem a cena da década de 40, do bebop, que o bebop foi o quê? Os músicos tocavam nas bandas e nos bailes, e também tinha batalhas nessa época, batalhas de orquestra, foi um fenômeno, porque aí tinha muita publicidade em cima, tinha muito dinheiro nos Estados Unidos nessa época, né? Muita publicidade, muita propaganda, muito comercial, aí começou a querer massificar o jazz e padronizar, né? A indústria fonográfica e os brancos. Falaram, pô, a gente tentou proibir até aqui, não conseguiu, porque os músicos andam a pé e vai para outro lugar e começam a tocar jazz de novo. Né? Então não dá para proibir mais isso aí, o jazz já tinha explodido. Falei, então o que a gente vai fazer? Vamos tentar controlar. Foi mais ou menos essa a ideia deles, né? Mas aí os músicos saíam meia-noite das bandas, Ariane, saíam meia-noite, terminavam o seu trabalho, né? As batalhas, às vezes, tinha 4.000 pessoas dentro de um salão e 5.000 fora querendo entrar. Eles tinham que tocar de novo a batalha, porque o sucesso de público, né? Você imagina a loucura. Um salão cabia 4.000 pessoas, estava abarrotado para ver duas bandas, às vezes uma banda de negros e uma banda de branco rivalizando, né? E lá fora, 5.000 pessoas querendo entrar. E assim, isso, principalmente em Nova York. A cena do swing, ela aconteceu mais em Nova York. E os músicos saíam meia-noite e ia para as jam session. O que significa jam session? J-A-M. Jam é a sigla de Jazz After Midnight. É jazz depois da meia-noite. Porque aí nos bares e nos guetos, eles podiam criar. Não era mais aquela coisa de olhar para a partitura e copiar. E aí surgiu uma resposta política também, né, com esses encontros de jazzistas maravilhosos,
contra aquela cena do swing. Para mim, a cena do bebop foi um dos auges da história do jazz, no sentido de uma luta por essa expressão cultural e uma luta política também. Porque quando a gente olha para a história do jazz, também tem um preconceito contra os jazzistas, né? Eu já ouvi muita gente dizer, mas é um bando de drogados esses caras, né? Pô, um monte morre cedo, viciado em heroína, como assim? Aí não olha para o contexto. E o contexto era qual? Esses músicos de bops que começaram a bater de frente com o governo americano, começaram a ser perseguidos pelo governo também, com a indústria do comércio e da publicidade, com músicos brancos que os perseguiam também, e alguns músicos negros que não entendiam o que eles estavam falando. Eles iam para os guetos tocar o bebop, que é uma composição assim que tem trompete e sax solando juntos, como dizendo assim, olha, vamos nos unir de novo. Normalmente nas músicas de bebop, Charles Parker, Thelonious Monk, você tem lá um solo em uníssono, com trompete, com sax, no início da música, no meio e no fim. Era uma resposta para a música de swing, e que o foco do swing era a dança. As pessoas iam para o baile para dançar, e aí não conseguiam mais entender as mensagens que as músicas estavam dizendo. E não, né? Isso também é um componente do swing, né? Mas é isso. Você quer dizer alguma coisa? Eu vou contando aqui, eu me empolgo, viu, Ariana? Não, Cleiton, não, queria dizer que, assim, está sendo uma aula para a gente, uma oportunidade imensa, e a gente é uma pena, né, a gente fica pensando que não é um encontro presencial, né, porque a gente começa a lembrar tanta coisa, né, tem uma discussão toda aqui sobre política e cultura que o pessoal está pautando, imagina se fosse um encontro presencial, quantos desdobramentos a gente podia ter e quantas questões a partir do que você vem levantando, né? Ontem eu estava ouvindo aquela composição do Aldir Blanc, né, do Mestre Sala dos Mares, do João Cândido, do Almirante Negro, e pensando exatamente, né, nesse potencial que você falou lá no começo, né, de você recuperar histórias, acho que a Silmara colocou também, né, histórias, trajetórias, numa outra forma de discutir, de trazer essa memória e o potencial que isso tem, né, de mostrar para a gente, né, histórias, legados e formas de organização possíveis. Eu queria te fazer só uma última provocação aqui. Você tinha mostrado para mim que tinha algo gravado. Antes da gente finalizar, enfim, de fazer as considerações eu ia mostrar finais, no início, acabei me esquecendo, me falando que eu ia ilustrar para vocês a música que surgiu em New Orleans. Então eu vou soltar aqui uns segundinhos. Vou mostrar agora, ó. Só para ilustrar, New Orleans tinha 3 caras solanos, isso praticamente era inédito. Solando à vontade, né? Que era o clarinete, o trompete e o trombone. Vocês vão ouvir aqui agora. E isso era a explosão da novidade, da originalidade que tinha o jazz no início da sua história. Olha isso. A gente se lembra dos desenhos animados antigos, né, quando ouve isso aí. Mas isso era a cena de New Orleans, né? Então, quando a gente fazia os encontros aqui em casa, né, a gente ficava 3, 4 horas dialogando sobre os elementos de uma única década. Então, eu não falei assim nem a metade do que eu separei para falar aqui, mas tá bacana, porque é muito rico. Essa história, ela dialoga com a nossa aqui também, né? Dialoga com a nossa história. É muito interessante olhar para a história. E a história dos músicos, que eu não contei de nenhum aqui ainda, é uma outra coisa, assim, fantástica. A Bessie Smith, ela gravou 160 LPs, ela sofreu um acidente de carro numa estrada, foi para um hospital, o hospital mais próximo era um hospital de branco, e eles não atenderam ela, porque ela era negra, e ela morreu nas escadarias de um hospital. Depois de gravar 160 álbuns, tocar para ser Clau de branco, né?
para branco dançar, para branco se divertir, ela teve esse fim trágico. E aí eu convido vocês para acompanhar a história do jazz, para quem quer se apropriar mais, a entrar no meu podcast lá, que eu vou contando a história década a década, com mais riquezas de detalhes, né? Cada década eu faço 1, 2 programas, 3 programas até. Né? Tem 11 programas lá, em breve eu vou colocar mais 4, contando toda essa história com as músicas. Eu ponho as músicas para tocar inteira lá. E é isso, Ariane. Cleiton, queria te agradecer imensamente por essa generosidade que você demonstra, né? Não só no projeto que você desenvolveu, mas em compartilhar esse seu conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que pelos comentários que ficou todo mundo com muita vontade de saber mais. Acho que o objetivo da live nem era a gente nem dar, né, Cleiton, com a quantidade de material, as histórias dos músicos, as histórias das décadas, né? Mas era um pouco também despertar, né? Trazer essa reflexão que a gente vem discutindo em vários momentos, né? Em várias lives ou nas nossas conversas também, que é de uma riqueza imensa. Então, dá para acompanhar pelo podcast, mas eu espero também que você não desista de fazer encontros presenciais. E quando puder, chame a gente, porque já tem gente aqui querendo participar, viu? Sim, deixa essa pandemia acabar aí, que a gente se conversa, sim, a gente está com vontade de fazer isso, né? Vamos fazer. E eu fico muito agradecido pelo seu convite, desejo muita sorte na sua pré-candidatura aí, e a escolha de estar contigo aqui agora é justamente por conta dessa pauta da cultura, que eu sei que você pensa muito nela e é militante dessa pauta, e entende a importância de tudo que foi dito aqui, e tudo que também não foi dito aqui, de se primar pela cultura, e também parabéns pela tua militância, né? A gente tem que pegar as mãos aí e se unir, né? Porque só a união é que vai tirar a gente dessa situação trágica que a gente está. É isso, Cleiton. Agradecer, cultura para a gente é estratégico, como você colocou. É claro que a gente está nesse momento, né, de disputa, mas para mim, esse processo que a gente vem construindo, sabe? Desde o início do ano e desde muito antes disso, né? Essas atividades que a gente faz em casa, atividades que a gente já fez em parceria com a Alfarrábio, atividades que você desenvolve no quintal, né? No espaço da sua casa, ou que o Carlos Wellington faz. Para mim, isso é mais importante que tudo, né? Quando eu falo cultura estratégica, é nesse sentido, né? Não estou falando aqui como vetor de desenvolvimento econômico, mas de desenvolvimento humano, né, desse poder de imaginar outras possibilidades, né, central na batalha de valores, que você comentou em vários momentos sobre a situação atual, né, fazer da periferia dessa cidade e de qualquer outra o centro, né, de todo o debate, quanta riqueza a gente tem acontecendo por várias iniciativas, né, os saraus periféricos, enfim, a cidade pulsa cultura, né? Em cada canto que você vá. Então, é nessa disputa que a gente pretende fazer, né? Nesse conceito que a gente pretende fazer essa disputa, no conceito central, nessa dimensão cidadã, simbólica e também econômica, né? Então, agradecer você, Cleiton, agradecer a todos e a todas que acompanharam a gente nessa tarde de sexta-feira. Dizer que amanhã a gente tem uma live, não que a gente está promovendo, mas que a gente foi convidado a participar, que é sobre direito à cidade e reforma urbana. E na próxima semana, Cleiton, uma outra live bastante importante, né? Somos servidores, que é sobre a reforma administrativa, que não é um ponto que a gente precisa discutir, não só para nós, servidores, mas porque isso significa também a oferta de serviço público de qualidade para a população. Então é isso, fica o convite, gente. Eu vou postar numa página também uma live que eu vou acompanhar agora. Quem quiser acompanhar comigo, fica convidado, tá bom? Bacana. Obrigada, gente. Uma boa tarde. Um beijo, Cleiton. Tchau.